Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu quero dividir uma palavra que Deus me deu. Encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem algumas traduções que diz que bem-aventurado o homem que suporta a provação. Nós sabemos que bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz, mais que feliz. Então essa palavra diz que é mais que feliz aquele que suporta. E aí eu lendo essa palavra, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei assim, não fui questionar, mas fui querer entender. Falei, Senhor, por que todas as vezes que o Senhor quer usar alguém ou algo, primeiro o Senhor prova, ou o Senhor faz com que aquela pessoa venha até ter percas na sua vida? Porque o texto ele diz, se a gente suportar, nós vamos receber. Então, ele nos prova para que nós sejamos aprovados. Mas aí eu fui perguntar, mas Senhor, por quê? Como assim? Aí o Senhor me trouxe, irmãos, me fez lembrar, muitos conhecem, uma palavra muito conhecida, uma história muito conhecida e muito bonita, que é a história de José. Quando nós olhamos para José, vou fazer um breve resumo da história de José. José foi um homem odiado pelos seus irmãos. José foi humilhado pelos seus irmãos. José, no primeiro momento, foi jogado no poço pelos seus irmãos. E depois, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E a única coisa que José buscava naquele momento era o quê? Era ter intimidade com seus irmãos, era poder conviver com seus irmãos. E por inveja, os seus irmãos fizeram tudo isso com ele. E aí José foi vendido e foi para o Egito. E chegando no Egito, irmãos, o que aconteceu? José é vendido como escravo para o chefe da guarda do rei Potifar. E ali, tudo quanto José coloca as mãos é bem sucedido. Ali, Potifar, ele dá a autoridade para que José venha administrar a casa dele em tudo. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 39, do 5 ao 6. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Então você vê, irmãos, que a Bíblia diz que tudo quanto José colocava a mão, ele prosperava. O seu patrão, o seu senhor, porque Potifar era senhor de José, ele era abençoado através da vida de quem? De José. Só que, irmãos, Deus, ele queria usar José grandemente. Deus tinha um propósito muito grande através da vida de José. E mesmo José sendo o maior dentro da casa de Potifar, mesmo José, aonde ele colocava a mão, ele prosperava. José, naquela posição, não deixava de ser servo de Potifar, não deixava de ser escravo de Potifar. Então, irmãos, ele continuava sendo o quê? Sendo escravo. Aí acontece uma situação, porque o texto diz que ele era formoso. A esposa de Potifar coloca os olhos sobre José e começa o quê?
a cobiçá-lo, a persegui-lo. E o texto diz que por amor a Deus e por respeito ao seu Senhor, José, o que ele fez? Ele recusou, ele disse não àquela tentação. E porque José foi fiel a Deus e respeitoso ao seu Senhor, ele foi injustiçado, ele foi condenado ao adultério e ele foi parar na prisão. Olha só, irmãos, eu estudando um pouquinho ali sobre José, veio na minha mente assim, mas Senhor, quando a gente olha o texto, se você ler Gênesis, do 39 para frente, você vai ler toda a história de José. E quando a gente olha a história de José, não tem nenhum pecado, aquele pecado latente, aquele pecado descarado, aquele pecado de caráter. Pecador e falho, tenho certeza que ele era, como cada um de nós. Mas todo o tempo a Bíblia remete, ele falando que Deus abençoava Potifar pelas mãos de José. Então o que acontece? Ele era um homem que ele temia Deus, mas olha o que sobreveio na vida deles, irmãos, um caminho de dor, um caminho de lágrimas, um caminho de sofrimento. Aí eu falei, mas Senhor, por quê? Aí Senhor deu Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então Deus falou muito claro comigo, irmãos, guarde algo. Quando Deus ele tem uma obra, um propósito na vida de alguém, e pode ter certeza que ele tem uma obra, um propósito na vida de cada um de nós que aqui se encontra, ele vai nos levar para caminhos de dor, para caminhos de lágrimas, para caminho que nós não entendemos hoje, para provar o que tem no nosso coração. Irmãos, todos conhecem o fim da história de José. Todos conhecem. Ele foi o quê? Governador do Egito. A palavra de Deus diz que o rei era maior que ele só no trono. Ele se tornou governador do Egito. Então, irmãos, quando a gente olha para esse homem, ele tinha todos os motivos para desfalecer na fé. Ele tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ele não fez. Irmãos, quando ele teve um reencontro com os irmãos dele, que ele já era governador, Gênesis capítulo 45, olha o que ele disse para os irmãos dele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem a vós pense aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome e no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura nem seca, pelo que Deus me enviou diante da face para conservar a vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, José, ele atribuiu tudo aquilo que aconteceu na vida dele a Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele blasfemou, que ele murmurou, mas ele tinha todos os motivos para odiar, para rejeitar os irmãos dele. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, fica tranquilo, em outras palavras, foi Deus que veio na frente. Ele confiou, irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma coisa que o Espírito bateu no meu coração a tarde toda. Ele falou,
A minha igreja precisa ter intimidade comigo. Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos, e tem traduções que diz aos sinceros, ele tem intimidade. José tinha intimidade com Deus. E Deus me trouxe homens na Bíblia que tinham intimidades com Deus. Homens que nós olhamos e vemos a trajetória. Abraão, o pai na fé. Quem muitos olham e falam assim: nossa, eu quero ter a fé que Abraão teve. Eu quero ser como Abraão. Quantos olham José e falam: nossa, eu quero ser como José. Davi, que é um exemplo claro. Davi, um homem que tinha intimidade com Deus. Esses homens, eles têm algo em comum. Eles têm o quê? Eles tinham o quê? Intimidade com Deus. Algo que Deus está requerendo de nós, irmãos, da amada igreja. Deus quer que cada um de nós tenhamos com Ele intimidade. Quando nós olhamos os heróis da fé, né, os personagens, eu nunca vou me cansar de dizer, nós somos os personagens de hoje. Mas quando nós olhamos, uma história muito bonita de José. Só que guarde algo, Deus permite a gente passar como eles passaram, sim. O início, o meio e o fim. Muitos querem chegar no fim, mas não querem passar pelo início e pelo meio, irmãos. Que são as provas, que são as dificuldades. Irmãos, vamos olhar um pouquinho. Será que nós hoje, se tudo aquilo que José passou, será que nós aguentaríamos? Vamos ser sinceros, olha para dentro de nós. Porque às vezes no primeiro balançar do barco, uma porta que se fecha, algo que a gente pediu e não acontece no momento, a gente fala: ah, não é possível? O que está acontecendo? José não. José aconteceu tudo aquilo com os irmãos. Quando ele achou que a vida dele ia alavancar, que estava tudo bem, pronto, ele vai preso, injustiçado. Mas nunca deixou de buscar a intimidade com Deus. Irmãos, olha que interessante. Olha o que Deus, o que o Senhor, Ele disse sobre Davi. Atos, capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, ele não falou: achei homem rico, homem próspero, homem habilidoso, homem com palavras eloquentes na pregação, homem formoso, homem cheio de saúde, de virtude. Não, ele disse: eu achei um homem segundo o meu coração, segundo o coração dele, irmãos. Aí eu me fiz essa pergunta: quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que ele fala para nós? Será que ele fala isso que nem ele falou para Davi? Que ele achou um homem segundo o coração dele? Igreja, vamos olhar um pouquinho. Davi, o pecado, se a gente for olhar no pecado, o pecado de José, a Bíblia relata algum pecado? Não. Olha Davi, adúltero, assassino, homicida, porque ele desejou uma mulher e para ter aquela mulher ele mandou matar o marido daquela mulher. Olha o pecado de Davi. Mas olha o que Deus diz para ele: eu achei um homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. Mas sabe por quê, irmãos? Porque quando veio a revelação, quando o profeta Natan chegou até Davi para contar a historinha, que tinha um pastor que só tinha uma ovelhinha, né? E que foi lá e pegou aquela ovelhinha que estava contando a história dele. Imediatamente, Davi não murmurou, Davi não reclamou, Davi não blasfemou. Davi dobrou os joelhos no chão e falou: me perdoa, Senhor.
E se em algum momento naquela trajetória ele havia perdido a intimidade com Deus, ele resolveu naquele momento se consertar dos seus maus caminhos, abandonar o pecado e voltar a buscar ter o quê? Intimidade com Deus, igreja. E aí Deus, ele falou ao meu coração: quantos vêm na igreja? Estão aqui, até vêm, não perde um culto, estão aqui de terça, estão de domingo, às vezes apregou uma palavra, uma oportunidade, canta, muitos já contaram até um testemunho fiel, verdadeiro, sobre a cura, sobre libertação da família, sobre pagamento de conta, conquistou isso, amém, glórias a Deus. Mas o que Deus está querendo, irmãos, é buscar, que cada um venha buscar a intimidade com Ele, que cada um venha conhecer a grandeza dEle, que Ele tem preparado para nós, irmãos. O que Ele quer é olhar para cada um de nós e falar: você tem um coração segundo o meu coração. Jó capítulo 42, 3, 4, 5 diz assim, ó: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, muitos têm sim uma experiência com Deus, mas só de ouvir fala. E nessa noite, o Senhor, Ele quer que cada um de nós venhamos ter uma experiência, uma intimidade com Ele, face a face. Face a face. E aí eu falei: mas Senhor, como é essa intimidade que o Senhor quer que a igreja venha ter? Como buscar? Como fazer essa intimidade? Porque muitos não sabem. Aí Deus me deu um exemplo simples, irmãos, do casamento. Como assim do casamento? O marido e mulher. A Bíblia diz que quando o marido e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne. E aí, quando eles têm a sua intimidade, eles buscam a sua intimidade. E a Bíblia diz que o homem e a mulher, o marido e a mulher, eles têm que coabitar com entendimento. Então vamos supor, surge uma dificuldade, um assunto com os filhos, algo que a família quer planejar, o marido e a mulher têm que sentar. Se não fazem, tem que fazer, tem que sentar, tem que conversar. Ambos têm que chegar num acordo, em comum acordo, certo? Coabitar com o entendimento e decidirem o que vão fazer. O Senhor falou ao meu coração: é a mesma coisa. Nós, igreja, somos a esposa. E o Deus é o esposo. Ele quer a intimidade conosco. Ele quer ser um só conosco. Ele quer habitar dentro de nós. E Ele quer habitar do nosso lado, irmãos. Então, como que eu faço para habitar com entendimento com o Senhor, para agradar ao Senhor? Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, do verso 11, 12 e 13. Eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos buscá-lo. E como eu busco? Batendo na porta, me santificando. E a Bíblia diz que nós somos santificados através da palavra e da oração. E a Bíblia diz, irmãos, que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e a segue. Então, primeiro, para eu ouvir a voz do meu pastor, eu tenho que ser ovelha.
depois eu ouço e sigo. Olha a intimidade do pastor com as suas ovelhas. E quem é o nosso pastor? É o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, a salvação, ela é individual. Eu não posso salvar minha filha, meu esposo, meu pai, minha mãe, minha família. A Bíblia diz que nós devemos orar pela nossa família, mas a salvação é individual. Então, cabe a cada um de nós buscarmos essa intimidade com Deus. E oportunidade essa que o Senhor está nos dando essa noite para dobrarmos os joelhos e começarmos a buscar essa intimidade com Ele. Temos sim, irmãos, devemos orar sim, porque a Bíblia diz que quando a gente busca, Deus acrescenta. Então tem a nossa saúde, a nossa família, mas vamos buscar ter essa intimidade com Ele. Vamos, antes de tomar qualquer decisão, dobra os joelhos e ora: Senhor, é da tua vontade? Essa semana uma pessoa perguntou: eu tô vendo isso, mas está muito caro, será que vai dar certo? Eu falei: ei, dobra o seu joelho no chão e ora ao Senhor. Se for da vontade de Deus, Ele vai na tua frente e vai dar certo. Então vamos aprender a depender dEle. Vamos colocar a nossa expectativa nele. Vamos nos espelhar nos heróis da fé. Bonita a história de José. Queremos passar por aquilo que ele passou? Jó, queremos passar? Todo mundo no final da história de Jó fala: nossa, Deus deu em dobro tudo na vida de Jó. Mas você gostaria de passar o que Jó passou? Nós estamos prontos? Nós temos intimidade suficiente para passar o que Jó passou? Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos. Eu olhei no espelho e falei: Senhor, misericórdia. Como diz lá a tua palavra, misericórdia quero. Porque se não fosse a misericórdia dele, irmão, nós não estaremos aqui. Amém? Então vamos buscar ter essa intimidade com Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só acrescentar algo. José, ele passou tudo aquilo que os irmãos de Tiro fizeram com ele. Deus permitiu que acontecesse. Mas o segredo de José, independente do que aconteceu, ele não deixou de amar Deus sobre todas as coisas. Ele não blasfemou de Deus, ele não falou mal de Deus. Então, ele amou a Deus sobre todas as coisas. E depois ele exerceu o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ele podia ter pego os irmãos dele naquele momento e mandado fazer a mesma coisa. Vocês me prenderam? Eu sou governador, vai lá, eu vou te prender também. Mas ele amou os irmãos dele. Nós já falamos, sem amor não há evangelho. Não tem evangelho, se a gente não amar, não tem evangelho. E se você pegar todos os heróis da fé, que nem foi citado aqui, todos eles passaram os perrengues, mas não deixaram de amar a Deus sobre todas as coisas. Jó, a mulher dele, falou: amaldiçoa o teu Deus, e ele deixou de amar a Deus por causa disso, por causa da esposa que falou aquilo? Não. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti. Vamos exercer o amor, irmãos. Primeiro para com o nosso rei, segundo para com o nosso próximo. Amém? Glórias a Deus.